Olá! No vídeo de hoje vou mostrar como criar um mapa no seu Mova VX500. Para fazer isso você precisa encontrá-lo no aplicativo. Ele precisa estar conectado ao aplicativo, é claro. Assim que você entrar no aplicativo verá esta tela se ainda não tiver um mapa criado, e poderá começar a mapear. Como diz aqui, você precisa criar um mapa durante o dia, com iluminação suficiente, porque caso contrário, o mapa será criado de forma incorreta. Agora ele gira a sua tela. Então você pode clicar em avançar. Ele informa que o Bluetooth deve estar conectado, o nível da bateria e as permissões de localização e tudo mais, tudo isso deve estar pronto. Depois, para sair da estação, é só clicar nela. O robô está saindo da estação. Ele vai sair da estação e então se calibrar para conhecer o ambiente ao redor. Então vamos dar um momento para ele. Eu volto a falar com você quando terminar. Certo, agora você tem duas opções. Você pode fazer o mapeamento manual ou a detecção automática de limites. A detecção automática de limites, faz com que você primeiro, manualmente, guie o robô até a borda do gramado e então ele fará automaticamente. Vou fazer o manual agora. É isso. Então eu acho que o automático é mais, confortável. É mais fácil, mas eu gosto do mapeamento manual. Vou fazer o mapeamento manual porque não consigo fazer o mapeamento automático no cômodo em que estou, pois estou fazendo em um cômodo e não, em um gramado de verdade. Então vou apenas clicar em Entendi. Agora vamos clicar em Próximo Concluído. E agora vamos precisar definir um ponto de partida, o que significa que você precisa ir até uma borda do mapa. Você pode simplesmente girar o robô. Você pode movê-lo. Ele se move em tempo real. Ele realmente está se movendo agora. E você deve apenas direcionar o dispositivo para uma borda ou um canto específico. É muito importante que você se certifique de que está sempre posicionado em uma distância curta em relação ao robô. Permanecendo em um raio de no máximo 10 metros de distância dele o tempo todo. 10 metros são cerca de tipo 30 pés. É, isso mesmo. E, mais uma coisa. Certifique-se também de ficar de olho no robô, não apenas olhar para o aplicativo, porque o aplicativo não mostra muita coisa, e você realmente deve olhar pessoalmente onde o robô está no momento. Certifique-se de que ele não vá para lugares estranhos como piscinas ou água ou qualquer outra coisa assim. E agora vamos definir um ponto de partida clicando aqui. Isso vai definir um ponto de partida. Pode ser que ele gire durante esse processo. Sim, ele está girando agora. Outra coisa que eu não esperava há pouco, quando estava definindo o ponto de partida, é que ele precisa ter uma certa distância das bordas, caso haja algum obstáculo, parede ou qualquer outra coisa, porque ele gira durante a definição do ponto de partida. Agora, você pode mover o robô para começar a desenhar as bordas e pode chegar o mais próximo possível delas. Agora, vou começar a mapear indo com o robô pelos lugares. E eu volto a falar com você em um momento quando eu terminar o mapeamento. Agora, assim que ele retornar ao ponto de partida, você pode fechar automaticamente o limite ou cancelar e continuar desenhando até estar pronto. Bem, agora vou confirmar e ele começará a fechar o limite. Eu sei que o formato está estranho aqui, mas não se preocupe com isso. Tudo vai se ajustar em um instante. É, no final, o robô está girando novamente para mapear tudo e saber exatamente onde está. Limite fechado com sucesso. Agora o limite está fechado. Você pode ver que um caminho entre esta zona e a estação de carregamento foi criado automaticamente. Você pode criar mais zonas clicando em definir zona e fazendo isso em uma seção diferente do seu gramado.
Mas lembre-se de que você precisa conectar as zonas com passagens. Há uma passagem aqui, e isso significa que, basicamente, você precisa se posicionar dentro de uma zona que deseja conectar a outra zona. E então, uma vez que você chegar a outra zona, poderá finalizar esse caminho e ele estará pronto. E basicamente é exatamente isso que você tem a possibilidade de fazer por aqui. Agora, quando você sentir que tudo já estiver devidamente pronto, você pode finalizar o mapa e o sistema fará com que ele seja gerado automaticamente. Depois você pode colocá-lo em uso e ele estará disponível lá para você utilizar. E basicamente é isso. Sinta-se à vontade para conferir outros vídeos do canal. Espero que este vídeo tenha sido útil. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo.